Traições amorosas. Por que os homens traem? Por que as mulheres traem? Será que de fato aquele que trai faz isso porque não ama? Será que de fato que aquele que trai faz isso porque ele não tem caráter ou porque o seu caráter é um caráter maldoso, é um caráter ausente de virtudes, ou seja, luminosidades da alma? Será que aquele que faz isso porque ele quer ver o outro necessariamente sofrer? Será que essa é uma realidade? Será que esse é um axioma, né? Uma máxima a despeito dessas condutas que acontecem desde que o mundo é mundo? Assim é. E por que será que esses desdobramentos ainda ocorrem? Será que a gente tem algum poder, né, para evitar isso daí? Será que eu tenho alguma corresponsabilidade na traição em que me vejo, né? Ou seja, meu parceiro ou a minha parceira me traíram? Será que eu sou de alguma forma corresponsável disso daí? Ou isso daí de fato é uma questão porque ele ou ela não presta, é uma pessoa sem caráter, é uma pessoa que me iludiu, enganou e me traiu com não sei quem? Então, nós vamos entender todas as entranhas, todas as nuances disso daí e falaremos aquilo que a maioria não está acostumada a escutar, tá? Então, esse não é um vídeo que você vai validar as suas crenças já muito aí repetidas pelas pessoas ao redor. Então, eu não vou limitar aqui o assunto, é uma questão de caráter, a pessoa não te ama. Isso não é uma realidade necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente assim acontece. Então, primeiramente, esse é um vídeo que eu já estava para gravar para vocês, desde um atendimento que eu tive recentemente com uma cliente minha, que ela me trouxe, que ela havia sido traída há muito tempo atrás, e há 3 anos, ela mencionou em média, e ela dizia que ela não conseguia seguir a vida. Ela perdoou o seu parceiro, mas ela descrevia episódios que ela tinha, episódios um pouco problemáticos de visualização. Ela não, na ocasião, ela não tinha visto o cara traindo ela com a mulher, mas ela sabia que isso tinha acontecido, o cara acabou engravidando a amante, né? Então não tinha nem como isso não vir à tona, e ela falou que quando isso se revela para ela não consegue se separar, mas também não consegue perdoar efetivamente na mente e no coração, apesar de tudo que ela conhecia sobre liberar o perdão e amar e seguir e tal. Então ela descreveu para mim alguns quadros problemáticos de visualização. Então ela falava, às vezes eu tô com ele, ou mesmo sem ele, eu imagino ele com a outra mulher. Eu imagino ele junto, ele se relacionando sexualmente, e isso me dá nojo, isso me dá uma raiva, isso me dá uma fúria. E aí tinha uma criança no meio que é uma, né, se existe alguém inocente nessa história, é essa criança, que não tem culpa de nada, que o pai ainda não tinha assumido, né, o seu relacionamento não tinha assumido o filho perante a sociedade, e ela acreditava que um dos motivos por detrás disso é porque ficava no ar que se ele fizesse isso, ela realmente não ia ser capaz de levar o relacionamento para frente, tamanho o sofrimento que ela sentia dessa traição que esse cara fez com ela. E dali eu falei algumas coisas, alguns fundamentos. Ela ainda, apesar de, gente, uma coisa há de ser dita, né? Quando há traição, não é, quando o fulano trai a fulana, ou a fulana trai o fulano, não é sobre quem é traído, é sobre um algo que aquele que trai sente uma falta. E isso pode estar sim na conta de uma questão de algo coerente, né? Poxa, eu tô sendo maltratado, é algo coerente, a gente vai entender o porquê que isso é coerente. Como pode ser por uma questão narcísica, né? Eu faço porque eu pude fazer. Eu faço porque eu acho legal. Uma vez eu conheci um rapaz não, já era um senhor, e ele falou, cara, eu traí quase todas as minhas mulheres, acho que, ou todas as mulheres dele, não lembro. Ele falou assim, na época eu fazia isso porque eu achava legal. Eu achava que isso me validava de alguma maneira enquanto homem. Você entende? Então, assim, não é algo
coerente, assim, é coerente na cabeça dele, e quando a gente entende como funciona a mente masculina, a gente entende que o discurso dele não é um discurso anormal, é um discurso coerente com uma lógica de maturidade masculina, tá? Quando a gente entende, estuda isso, tudo isso se revela pra nós, mas era uma fala, assim, doida, né? Ele acreditar que se ele traísse, né, as mulheres com quem ele firmava um compromisso, isso de alguma maneira o validava perante a sociedade como homem. E dependendo do grupo que esse homem está inserido, perante aquele grupo que tem dinâmicas de imaturidade bem ativa, é importante que se diga, isso será uma realidade. Pô, cara, é isso aí, pega mesmo e tal. Eu já estive na presença de alguns homens, garotos, assim, né, na época, sei lá, 16, 17 anos, que veja bem, o pai era casado com uma mulher, o filho estava no primeiro namoro dele, e o pai, porque tinha sido traído, não sei em que época da vida, não por essa mulher atual, por uma outra, foi traído, e ele era muito, e aí de fato, ele era extremamente machista, de fato, ele era mesmo. Ele então teve o filho dele homem e falou, quando o filho começou a namorar, falou assim, meu filho, traia, tá? Porque se você não fizer, ela vai fazer, e também é uma questão de ser homem, um negócio assim, uma conversa torta. E o menino, e eu vi o menino uma vez, estávamos eu, meu irmão e esse garoto, na época éramos todos jovens, estávamos na praia, e o garoto namorando, e porque o pai tinha dito que ele deveria trair, olha que loucura, olha que insanidade. Porque o pai havia dito que ele deveria trair, ele se sentiu com essa sobrecarga sobre ele, e ali na praia ele avistou uma menina que ele achou bonita, e ele tava falando ali comigo, com o meu irmão, falou assim, você acha que se eu abordar ela assim, 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 ou seja, olha que insanidade. Então, dependendo do grupo em que esse homem e mesmo essa mulher estão inseridos, pode ser que dentro desse grupo onde existe uma inversão total de valores, tá? A traição, de fato, pode ser vista como algo legal, então existe um incentivo do ambiente, um incentivo social ali, daquele grupo que me acompanha mais, para que isso se dê. Mas vamos agora mergulhar um pouco dentro disso, tá? Então essa história dessa mulher é muito interessante, porque eu precisei pontuar para ela o seguinte, veja bem, quando nós somos traídas, quando nós somos traídos, isso pouco tem a ver conosco. É claro que pode haver, em alguma medida sempre há, uma corresponsabilidade da traição. Mas o seu marido te traiu por questões dele, e não necessariamente porque ele não preste, ou porque ele é o pior ser humano da face da Terra. Isso não necessariamente é uma realidade. Então, cheguei nela e falei, nós precisamos entender, então, qual é o gatilho que motiva um homem a trair, para que a gente consiga entender como funciona a mente de um homem em todos os seus níveis de maturidade, o nível do mais imaturo para o nível mais maduro, né? Inclusive no nível mais maduro, a traição ela tende a ser dissipada, porque ele se tornou ali, né, atingiu uma consciência patriarcal, uma consciência onde impera um nível de consciência espiritual e de zelo para com o outro, especialmente para com a sua parceira ou parceiro, né, no caso. Então ele, ainda que ele tenha o anseio de trair, ainda que ele deseje outras pessoas, porque isso acontece independentemente, ele apenas tem controle dos seus instintos e aí ele não vai trair a sua parceira ou seu parceiro, enfim, tá? Então isso é uma coisa que acontece. Mas nos níveis mais baixos de masculinidade, o cara tá muito refém dos seus instintos. Então o homem, ele é regido por logos, por razão ou por fúria, e na sua imaturidade ele confunde esse ímpeto penetrativo, que é de penetrar a vida, que é de viver, é isso que é a fúria, esse ímpeto de força, esse ímpeto de penetração, esse ímpeto de gozar a vida. Isso é um impulso muito masculino, de ir, de fazer, de adentrar os campos, né? Seja da vida, seja do trabalho, seja do campo sexual, de conquistando as mulheres ou as garotinhas ali, dependendo da fase da vida que ele esteja. Então, o homem ele é regido por esse ímpeto de força, que o leva a agir, que o leva a penetrar. Então, ele quer conquistar. Assim acontece. Não só dinheiro, não só trabalho, não só carros, como também mulheres. A conquista do feminino é uma conquista muito valorizada no grupo de homens. O que no grupo de homens, no seu nível mais imaturo, não é valorizado
é a valorização do feminino. Então se valoriza muito a conquista do feminino, mas dependendo do nível de maturidade, se for muito baixo, eles nem entendem o que é ter de fato um feminino genuinamente divino ao seu lado. Então eles acham bacana o feminino ou as mulheres, mas eles muitas vezes tendem a não respeitá-las no nível do mistério que toda mulher guarda dentro de si. Tá? Então ele muitas vezes pode brincar com os sentimentos delas, podem muitas vezes desprezá-las enquanto mulheres, e aí entra várias camadas dentro disso que eu não vou aprofundar aqui, porque senão esse vídeo vai virar um vídeo de 5 horas. Muito bem. Então o homem anseia conquistar, e por todo o esforço e por tudo que ele abdica de si para conquistar o que quer que ele anseia conquistar, para performar melhor na vida, né, nesses campos de penetração dentro da vida dele mesmo, ele quer e ele precisa ser admirado e ser respeitado, especialmente pelo olhar feminino. Assim acontece. Então o homem, ele quer ser admirado. O homem, ele quer e ele precisa ser respeitado. Homem não busca afeto. Homem busca conquista e respeito / admiração. Quanto mais ele se sente admirado, quanto mais ele se sente respeitado, não só pelo meio social, mas especialmente pelas mulheres que o interessam. Então, às vezes tem a ver com a mãe, tem a ver com uma avó, muitas vezes. E aí tem a mulher, aquele seu objeto de desejo mais no campo do eros, né? Mais no campo romântico da vida, tá? Quanto mais ele se vê admirado e respeitado pelo feminino, tá? Especialmente esse feminino mais romântico, mais ele se sente homem, mais ele se sente útil na sociedade, mais ele sente que o seu propósito está sendo cumprido. Esse fenômeno que acontece com ele faz com que os seus picos de libido, ou seja, essa pulsão de vida, essa pulsão criativa, ou seja, esse anseio ainda mais fervoroso de criar e de se dar para a vida e de experimentar a vida, aumenta dentro dele. Então os homens, quanto mais eles se sentem admirados, quanto mais eles se sentem desejados pelo feminino enquanto um campo de consciência, mais libido ele tem. Ou seja, mais pulsões criativas ele tem. E pode ser que ele interprete isso, dependendo do nível de maturidade que ele está, como intercurso sexual. Pode ser que ele interprete tão somente como isso, mas não se limita apenas a isso. Tá? Um homem que tá com a libido alta, ele não só vai querer ter relações sexuais muitas, né, adoidadamente, como ele vai estar extremamente produtivo na vida dele. Vai estar ganhando dinheiro pra caramba, vai estar performando bem pra caramba, vai ganhar, como fala, promoção no emprego dele 3, 4, 5 vezes seguidas. Assim acontece na mecânica do homem. Quando a gente traz isso para a questão do relacionamento, muitas mulheres, meus amigos e minhas amigas, muitas mulheres estão se relacionando com homens, elas não têm nenhum tipo de conhecimento específico na área relacional, muitas delas acabam sendo muito imaturas, não por maldade, não porque o espírito que as habita é mau, mas porque o espírito que as habita está em ignorância. Por que está em ignorância, Michele? Porque às vezes o espírito que habita aquele corpo tem esse conhecimento. Só que a gente adentra a carne, né? A gente mergulha no escafrando de carne e ossos, a densidade da matéria, assim chamamos, e nós entramos num fenômeno chamado esquecimento. Então, às vezes, o seu espírito conhece aquela realidade, mas você encarnado, dentro, animando a personalidade de Maria, de Joana, de Zeca, de Josélia, esqueceu. Dependendo do nível da espiritualidade do espírito que habita aquele corpo, pode ser que ele não saiba isso de maneira intelectual, a ponto de vir aqui e dar uma aula. Mas ela vai agir instintivamente daquele jeito, dependendo do nível de maturidade, dependendo de quanto aquele conhecimento é parte dela, dependendo do quanto ela já mergulhou em feminilidade no decurso de vidas. Então isso é um assunto muito mais profundo do que parece, tá? Agora, às vezes o espírito conhece aquela realidade, mas ele ainda não viveu aquilo na carne, aqueles conhecimentos de amor, de autorrespeito e de respeito ao próximo. Então, pode ser que ela, no esquecimento, não se lembre desse rolê, se vê
em dinâmicas disfuncionais de relacionamento, mas quando vem alguém que tem o conhecimento intelectual e palestra na internet, na televisão e fala essas coisas, ela é fortemente magnetizada por essas verdades, porque o espírito dela reconhece aquilo como uma verdade. E aí ela para e fica, como fala? Ela cristaliza naquela imagem, ela fica totalmente perplexa, encantada e embasbacada, e ela fala, cara, é isso, nossa, essa pessoa traduziu para mim o que eu sempre senti, nunca consegui agir, mas ela agora, aquela pessoa conseguiu trazer isso de um jeito e agora eu consigo aplicar. E aí, a partir desse conhecimento mais sensível que foi posto em palavras, essa mulher agora consegue rapidamente fazer mudanças na sua vida íntima, olha que coisa bonita, e ela consegue colher resultados muito rapidamente. Assim é. E aquela pessoa que tem uma distância muito grande de Deus, né, ou seja, não tem muito contato com esses conhecimentos, mesmo com a teoria, mesmo com exemplos de pessoas falando, cara, eu apliquei esse conhecimento, eu vivi isso é uma verdade, essa pessoa ainda vai negar, porque ela não teve a experiência ou a experimentação real na sua vida. Mesmo que seja coerente para ela, mesmo que o espírito dela reconheça aquilo como uma verdade, ela não tem histórico de ter se elevado nas dinâmicas relacionais. Mesmo que muitas pessoas comentem os vídeos, falem, nossa, isso é verdade, ela ainda vai ter uma resistência porque ela não testificou isso na vida dela. E para ela testificar isso na vida dela, ela vai ter que fazer novos acordos consigo. Então, cara, eu nunca vivi isso, mas me parece que é coerente, então eu vou acreditar no que essa pessoa tá falando. Até porque não é só essa pessoa que tá falando. Muitas pessoas mais estão falando o mesmo assunto. Então, cara, deve talvez ter alguma verdade nisso daí. Muito bem. Então, os homens, eles anseiam dessa admiração. Então, muitas mulheres na sua imaturidade, elas se veem muitas vezes em dinâmicas egóicas com os seus parceiros. Então, às vezes o relacionamento começa com amor. Nossa, que mulher bacana, que homem interessante, atrativo. Ai, beijo, 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 amor, amor, amor. Ai, vamos morar junto. Ai, vamos, sei lá, tornar isso uma coisa um pouco mais séria. Vamos nos ver mais. E aí, esses casais que são ainda muito imaturos na espiritualidade, é uma imaturidade. Quando a gente fala de imaturidade psíquica, nós estamos necessariamente falando de imaturidade espiritual. É importante que isso fique claro para vocês. Imaturidade psíquica é necessariamente imaturidade espiritual. Não é possível eu ser maduro espiritualmente e imaturo psiquicamente. Isso simplesmente não tem como. É uma só e a mesma coisa. Se diz psicologicamente porque a humanidade da Terra é muito materialista, ela é fechada para a espiritualidade maior, ela é fechada para Deus, não aceita nada que está acima de si. Então, quando a gente fala de espiritualidade, ela torce o nariz, fala, isso daí é misticismo, isso daí é uma viagem, não sei o quê. E aí ela rejeita uma verdade que até ela sente que é verdade, mas eu não vou aceitar isso que está acima de mim. Porque o humano da Terra sofre de uma coisa chamada egocentrismo. Isso é um termo técnico para designar seres que ainda estão em função do ego. O ego é um instrumento, um fenômeno nos fornecido pelo próprio Criador para que pudéssemos adquirir a nossa própria individualidade. Então o ego, ele é necessário. Ele é formado pelos impulsos gêmeos de ligação e repulsão. Então eu atraio tudo aquilo que vem de encontro às minhas crenças e aos meus interesses pessoais, e eu rejeito tudo aquilo que vai contra isso daí, tudo aquilo que atenta contra a minha intimidade, contra a minha segurança, contra o meu bem-estar. E esse bem-estar, essa segurança e esse prazer pode ser dos mais fúteis aos mais elevados. Assim acontece. Por exemplo, você está em casa, a sua mãe fala, Josélia, vai lavar a louça e você está mexendo no celular. Você não quer parar de ter o prazer dopaminérgico que você está tendo ali, efêmero com o celular, e ir lavar a louça e ajudar a sua mãe. Você não quer fazer isso. Mas na internet você vai lá e posta, mulheres unidas, não sei o que as mulheres, mas você é incapaz de auxiliar a sua mãe dentro de casa, uma mulher que está na sua casa, no mesmo ambiente que você, e ela genuinamente precisa da sua ajuda. Você não consegue fazer isso. O seu ego te impede de fazer isso, porque o seu ego fala assim, legal, tem que ajudar minha mãe, mas o meu prazer aqui agora é mais importante do que o prazer, do que o bem-estar da minha mãe. Então você valoriza, né, o seu bem-estar em detrimento do bem-estar da sua mãe, da mulher que diz você amar. Mas a maneira como você a trata deixa claro que isso não é bem uma realidade.
Então, nas dinâmicas relacionais, de homem, mulher com mulher, não importa, às vezes o casal começa muito apaixonado, tem ali os ímpetos e os pulsos de emoção muito forte, de paixão e de desejo sexual muito forte também, mas quando o casal começa a ter uma rotina mais próxima um do outro, o ego começa a aparecer lentamente. Então, no início você releva, no início você vai deixando para lá, mas conforme a relação vai passando, a sua vontade em relação ao outro vai se destacando. E a vontade do outro em relação a você também vai se destacando. Quanto mais imaturo é o casal, mais o casal vai brigar, vai gritar, vai se rasgar para não impor a sua visão de mundo para o outro. Quanto mais maduro é o casal, quanto mais espiritualizado é o casal necessariamente, quanto mais proximidade com Deus nós temos, mais o casal tem sabedoria. Sabedoria é amor. É o amor na prática. É o amor na prática. Isso é a sabedoria. É quando eu tenho um conhecimento não só em estado intelectual, a ponto de vir aqui discursar, qualquer um pode fazer isso, né? Difícil é você viver aquilo que você fala. E isso que é a grande questão, que são aqueles seres que vêm à Terra e que nós os conhecemos como mestres, como grandes mestres. Então eles não eram apenas oradores, eles viviam aquele conhecimento, e porque eles viviam aquilo que eles pregavam, na vida deles aconteceu grandes movimentações. Inclusive até hoje falamos desses grandes avatares, desses grandes enviados por Deus, que desde que o mundo é mundo, envia espíritos mais evolvidos que aquela época, que aquele tempo, para que possa puxar o progresso da humanidade. Isso acontece na Terra como em outros mundos também. Isso não é um privilégio da Terra. Isso não é um privilégio desse mundo ou da gente que está aqui. Assim acontece. Muito bem, muito legal. Então o casal começa ali a se estranhar pelo muito fortemente puxado pelas questões egóicas, que é eu quero resguardar a minha segurança, eu quero resguardar o meu bem-estar. E aí o ego, ele se apresenta no homem de maneira expansionista, de maneira territorialista, de maneira violenta e agressiva. Ele se apresenta da mulher basicamente da mesma maneira. Só que a mulher, ela não é muito sobre expandir. Ela não é muito sobre eu quero ter muitos parceiros. A mulher é muito mais sobre o controle. Eu quero ter aquele parceiro, eu quero ter aqueles amigos, eu quero que a rotina dos outros esteja no encargo da minha rotina. Olha que loucura, olha que doença. Assim acontece, tá? Muito bem. Quando falamos então da traição masculina, os homens não necessariamente eles vão trair os seus parceiros ou parceiras por falta de amor. Não necessariamente isso é assim. É necessário que seja observado alguns fatores para que se possa dizer, olha, realmente essa pessoa não te ama. Mas num primeiro momento, nem sempre é assim. Os homens, a gente sabe que eles têm genuinamente uma questão de diversidade de parceiras, e isso tem a ver com uma questão puramente de sobrevivência, que é a perpetuação da espécie. O imaturo, ele só vai sendo guiado por esse instinto de semear, né? Semear, eu preciso semear, eu preciso semear. E ele vai muito fortemente, levado por esses instintos dele aí. Legal. Mas o homem maduro, ele sabe que tem esse instinto, então quando ele tá com uma parceira há muito tempo e dá nele aquela vontade de eu preciso variar de parceira, que a gente vai chamar de efeito Coolidge, certo? A ciência chama esse fenômeno dessa forma, ele vai rapidamente refrear esse pensamento, porque ele vai falar, não, cara, isso eu sei que é a biologia, mas eu sei que eu mesmo, não preciso de outra parceira. Essa parceira está suficiente para mim, eu a amo e eu consigo controlar isso. O homem maduro, ele também tem o ímpeto de trair, ele também tem o ímpeto de diversidade de parceiras. Ele apenas irá refrear isso daí porque ele tem consciência disso. Ele cresceu em consciência espiritual, ou seja, ele mergulhou em si mesmo. Mergulhando em si mesmo, ele entendeu que dentro da dinâmica do corpo no qual ele está, o corpo masculino, há isso daí. Só que ele mesmo, o espírito que habita o corpo, que é a genuína realidade, mas não, eu tô de boa, não preciso desse trelelê. Assim acontece. Muito bem. Então, muitas vezes os homens traem as suas parceiras porque, ele precisa de conquista. Às vezes, dentro da dinâmica do relacionamento,
A mulher se acomodou, a mulher começou a idolatrar o cara. Ela inverteu a escala de prioridade, que é Deus, depois ela, e aí então o seu marido, caso ela seja casada, porque se ela não for casada, ser namorado, o namorado ainda tá abaixo. Se não é nem namorado, se é ficante, o cara tá lá, bem longe da fila, lá no final de tudo, tá? Então, quando a mulher, ela esquece a ordem de prioridades, que é Deus, depois ela, e se for casado o marido, ela acorda de manhã já idolatrando seu marido. E ela vive a rotina dela em função do marido. E muitas vezes elas são tão imaturas e tão desequilibradas que elas vivem uma rotina inteira pensando, será que ele tá me traindo? Olha a loucura. Ela poderia pensar em tanta coisa, poderia estudar, poderia meditar, poderia orar, comungar com Deus, mas ela fica dentro de uma loucura dela. Às vezes o cara não está dando motivo, às vezes não tem nada, é uma questão dela. Gente, nem sempre o homem dá motivo, não. Isso não é verdade. Tem muitos homens que são corretos e muitas mulheres que são genuinamente desequilibradas. O contrário também acontece. Tem muitas mulheres que são genuinamente encantadoras, maravilhosas, divinas de Deus, e homens que são genuinamente desequilibrados, que vê coisa que genuinamente não existe. Então a gente tem que saber que esses cenários acontecem para que a gente, sabendo que isso existe, quando a gente se vê dentro de um contexto, a gente pensa, será que isso sou eu? Será que isso é uma viagem na minha cabeça? Será que isso genuinamente está acontecendo? É sinal de lucidez o questionar. O questionar é sinal de lucidez. Inclusive questionar a minha própria lucidez e sanidade. Isso é sinal de lucidez. O louco, normalmente, não vai supor a dúvida de que ele é louco. Normalmente, ele vai jurar que ele é são. Então, isso são coisas que a gente tem que observar muito fortemente, porque assim acontece. Então, muitas vezes as mulheres, invertendo a ordem de prioridades delas, elas começam a idolatrar os caras e param de gerar conquista. Então, pro cara, como a mulher deixa de gerar conquista no cara, ela o acomoda. O masculino não foi feito para estar acomodado. Mesmo a biologia, nem homem nem mulher foi feito para ficar parado. É de fato que sim. Mas para o homem, a dinâmica do movimento é muito mais imperativa do que para a mulher. Assim como a dinâmica da espiritualidade é muito mais imperativa para a mulher do que para o homem. Tanto o corpo como o espiritual são importantes para ambos. Só que o nível de dinâmica física é o primeiro nível de maturidade do homem. E o nível de sanidade mental vem das mulheres da dinâmica espiritual com Deus. Olha que louco! É um pouco contrário. É claro que o físico importa para ambos e o espiritual para ambos. Só que a trilha que eles seguem é um pouco diferente. Então, o homem não foi feito para estar acomodado. Nem física, nem emocional, nem intelectual, nem espiritualmente. Ele precisa estar sempre se desafiando a crescer. A evolução de um homem normalmente está atrelada à mulher que ele tem do lado, ao feminino que ele tem do lado dele. Normalmente os homens não é que são ateus ou agnósticos, muitos até podem ser, né? Ou não necessariamente ateu ou agnóstico, falar, eu nunca pensei muito sobre isso. Eu sei assim, minha mãe sempre falou que Deus existia, meu pai eu rezo também, mas eu nunca parei muito para pensar sobre esse rolê. Mas quando ele se encanta com uma mulher ou com um feminino, em alguém, e ver a devoção desse feminino ou dessa mulher a Deus, isso toca ele de maneira particular. E isso o chama a comungar e a contemplar o divino, o invisível, junto com esse feminino. Então, normalmente, a evolução de um homem está atrelada à divindade. A divindade não, mas é a elevação, melhor colocando, da sua parceira, né? Ou parceiro ali, esse que tem um feminino muito forte dentro de si. Então, isso é a primeira coisa para a gente observar. Quando a mulher ou o parceiro, enfim, deixa de gerar essa conquista, essa divina conquista, não é uma conquista animal, mas é isso que sinaliza para o cara dentro de um entendimento de reciprocidade afetiva, que é, olha, eu vou te dar afeto na medida que você me der atenção. Se você diminuir a atenção que você dá para mim, eu vou diminuir o afeto que eu dou a você. Olha que interessante. Quando os homens começam a entender isso, entender quem é a pessoa que está do lado deles, ou seja, ele tem que conquistá-la ou conquistá-lo todos os dias, porque senão não vai, não tem conversa. Então ele fala, poxa, essa pessoa é uma deusa, ela não aceita ser menosprezada. Então se eu não me melhorar todo dia pra estar com essa mulher do lado, não vai ter, não tem jogo, não tem conversa, é capaz até dela me deixar. Olha isso, olha isso.
Então, essa é a importância da gente não trocar, não inverter a escala de prioridade nas nossas vidas, que sempre será Deus primeiro, eu depois, depois o meu marido. Se você é homem, né, é Deus primeiro, depois você, e também seria a sua esposa ou seu esposo, né, se for o caso. Ainda assim aconteceria dessa maneira, tá, gente? Mesmo pro homem. Muito bom. O outro fator que leva eventualmente os caras a traírem é não apenas essa questão da conquista, né? Então, às vezes, ele encontrou na rua uma conquista maior do que a esposa estava gerando para ele. Outra coisa que pode acontecer tem a ver com o fator da admiração e o fator do respeito. Muitos casais, temos visto, de homens que são genuinamente homens, gente, honrosos, honrados, atenciosos, gentis, mansos de coração. Mas acabam eles atraindo mulheres que não querem nada com nada. Mulheres, muitas vezes, que os maltratam, que os desprezam em alguma medida, pensa que ele é frouxo, pensa que ele é um bananão, e não necessariamente é verdade. E essa mulher, de maneira direta ou indireta, começa a desprezá-lo, começa a desvalorizar todos os esforços e todo o trabalho que esse cara tem para manter a vida, né, e a segurança do lar. E às vezes vem uma pessoa de fora que começa a olhar para esse cara com um olho diferente. Começa a exaltar toda a masculinidade, né, ou seja, tudo que a masculinidade representa, segurança, proteção, honra, que é a aliança que a gente estabelece com a verdade, e esse cara começa a se sentir sensibilizado. Porque o homem, ele precisa do olhar. Ele precisa do olhar do outro, né? Especialmente do olhar feminino. É isso que é essa busca e esse anseio por admiração e por respeito, é esse olhar. Poxa, olha, eu me sacrifiquei. Me reconheça. Reconheça o que eu fiz por nós. Reconheça o que eu fiz por você. E às vezes a mulher que está do lado dele não reconhece. Nada tá bom. Então, as mulheres, elas têm um poder metafísico de amplificar tudo que elas tocam e tudo que elas falam. Então, se ela só ressalta aquilo que o cara tem de pior, isso vai crescer. Melhor bem ela faz se ela pontua de maneira inteligente e feminina que, olha, meu bem, só pra gente alinhar algumas coisas, eu achei que isso a gente poderia ter feito de outro jeito, mas achei legal aquilo lá que você fez. Então, aquilo que é bom deve ser destacado e pontuado de maneira objetiva. Os homens, eles têm uma mentalidade objetiva. Eles não são abstratos como as mulheres são. As mulheres, às vezes, você fala um A e ela já lê o campo inteiro. Homem não é assim. Então você precisa ser claro. Nossa, eu gostei muito do arroz que você fez. Em vez de, obrigado por você ter, pela comida, assim, tem um nível de objetividade, mas pontua exatamente o que você gostou. Nossa, eu gostei, ficou bem gostosinho, ficou maciozinho. O homem precisa desse mapa. Ele precisa dessa direção. Ele não é tão sensível quanto nós mulheres somos. Que a gente precisa só de uma troca de olhares e a gente já entendeu o que está acontecendo. Os homens não necessariamente são assim. Alguns são, mas nem todos são assim, tá? Então, às vezes, dentro de casa, ele não encontra o respeito da mulher, não encontra a admiração da mulher. Às vezes a mulher não permite que o pai seja pai. Olha que loucura. Ela não admite que o cara seja pai dos próprios filhos dele. Ou não, às vezes o cara casou com uma mulher que já tinha filhos. Ele adotou os filhos da mulher do outro casamento. Ele não faz distinção desses filhos. Só que a mulher não admite que o cara corrija os filhos. Não fala assim com meus filhos. Com os meus filhos, não. Ou seja, fica reforçando o tempo inteiro que ele não é pai, que ele não tem valor nessa relação. Mas ela aceita o dinheiro dele para colocar comida dentro de casa. Olha que inversão total de valores. Olha que falta de respeito. E muitos homens vão aceitando isso, vão aturando isso, só que isso vai amargando. Às vezes ele tenta conversar, a mulher fica agressiva, ele fica receoso, ele não quer brigar. Aí aparece uma outra pessoa na rua que o respeita, que o admira, ele vai se permitir ser levado por essa questão. E não é necessariamente que ele não ama essa mulher ou esse cara. Não necessariamente isso é uma verdade, gente. Às vezes ele ama, às vezes ele tá com você há anos, tentando falar, tentando se colocar na relação, tentando ser respeitado como pai. Você o desautoriza, você o desvalida. Você castra a autoridade dele dentro da relação. Você não liga pro que o cara diz. E aí quando o cara te trai,
por uma outra que o valoriza mais, ou não necessariamente, mas ou genuinamente ou valoriza, coisa que muitas vezes a mulher não faz, ela vai falar que o cara não presta, que o cara é um canalha. E isso não é necessariamente uma verdade. A gente precisa entender que relacionamento é constituído em cima de 3 pilares fundamentais: verdade, respeito e diálogo. Verdade, a ausência de personagens. Respeito é eu não reagir e receber o que vem de você com atenção, entendendo que a sua verdade ou aquilo que você acredita é tão importante quanto aquilo que eu acredito e aquilo que eu enxergo. E o diálogo é o entendimento que não sou só eu que sei, nós dois sabemos, né? Os dois sabem, os dois trazem realidades, os dois trazem campos, mundos, caminhares, andares, né? Andanças. E essas andanças de ambos são importantes. Através da andança de ambos, o conhecimento de ambos, nós vamos trilhar ali uma síntese de tudo isso, né? Então tem a tese, a antítese e a síntese. Assim acontece. O oposto disso, ou seja, o oposto dos pilares relacionais que fundamentam um relacionamento real, é a mentira, a ganância e a violência. Quando eu desrespeito, quando eu violento, quando eu não forneço, quando eu não cumpro com o meu papel no compromisso firmado, seja no namoro ou seja no casamento, não tem relacionamento, percebe? Percebe que não tem relacionamento? Então veja, né? Relacionamento tem que ter verdade, respeito e diálogo. A gente não tá conversando, já não tem um pilar, já não é mais um relacionamento, é um delírio unilateral. Não tem verdade, eu tô com um personagem, você tá com um personagem, é um delírio unilateral. Entendeu? Não tem respeito, é um delírio unilateral. Para fechar a dinâmica relacional, de relacionamento, tem que ter verdade, respeito e diálogo. Quando não tem verdade, não tem respeito, não tem diálogo, é natural que a pessoa se veja, eventualmente, seduzida por uma outra pessoa e se permita viver aquilo. Mas a gente observa que a pessoa tem escrúpulo, ou seja, que ela tem valores que a norteiam, que são bons, quando mesmo sem um relacionamento real vivenciado ali entre ali o parceiro ou parceira, quando ela se sente mal com aquilo. É aí que a gente percebe se essa pessoa era uma pessoa mal ou se essa pessoa não era mal. Só que tem coisas e coisas. Às vezes a pessoa genuinamente se sente mal, só que ela pensa consigo, cara, eu não devia ter traído meu parceiro, minha parceira, mas eu não vou falar, porque eu acho que se eu falar eu vou perder a pessoa. Ela não fala por medo de perder. Ah, mas ela tem que falar porque é o direito. Tudo bem, só que às vezes a pessoa não se sente, ela não tem coragem de falar, porque ela não quer perder, mas ela não volta a trair. Mesmo ela estando num relacionamento disfuncional como esse que mencionamos aqui agora, dentro do pilar do masculino. Às vezes a pessoa, ela não consegue ter paz consigo. E ela chega e fala, eu preciso falar pra minha mulher que eu a traí. E aí a pessoa vai e fala. Então, tem muitas dinâmicas. Não necessariamente a gente tá aí porque não tem amor. Tem muitas coisas. Eu tô falando muito superficialmente. Tem muito mais coisas que a gente poderia falar dentro disso pra falar da questão do masculino. Tá? Então, e às vezes é importante que se diga. Às vezes o cara, ele é até bem tratado dentro de casa, sim. Ele é admirado, ele é querido, mas ele acaba traindo. Só que quando a gente fala de homem, tem aquela questão da questão da semeadura, né? Da semeação. E a gente tem que entender também que tem a questão do efeito Coolidge e algumas outras dinâmicas que acontecem, a questão de conquista e tal. Então tem muitas coisas pra gente entender. Então nem sempre o cara é maltratado dentro de casa. Mas muitas vezes isso acontece, sim. Eu conheço alguns casais que vivem esse rolê aí, tá? Eu conheço, ninguém vai me falar. Agora, bem brevemente, pra gente amarrar esse ponto, o que leva as mulheres a trair, e as mulheres é uma questão muito interessante, tá? As mulheres, elas são capazes de ficar em relacionamentos péssimos, horríveis, assim, absolutamente disfuncionais, tortos. Olha, mulher é um bicho persistente, porque a mulher ela tem um instinto natural consigo de autossacrifício. Então, ela está apta, ela se dispõe a sofrer e a sangrar se ela entende que aquilo é útil para ela de alguma forma, se ela entende que existe sentimento de alguma forma. As mulheres, elas têm um gatilho motivacional que é a segurança. Então, muitas vezes ela nem ama o cara, tá? Nem muitas vezes ela não ama o cara, mas muitas vezes ela ama. Ela genuinamente ama o cara. Mas não é o amor em si que vai fazer uma mulher ficar ou não com você. As mulheres escolhem ou deixam de escolher por uma questão de segurança. Tem muita mulher que se casou com homens que elas não amavam. Elas deixaram ir o amor da vida delas. Elas decidiram que elas seriam fiéis a um cara que elas não amavam,
mas permaneceram do lado desses caras, respeitando, admirando, porque o cara trazia segurança. Normalmente, a segurança que esse cara gerava nela, normalmente era uma segurança física, que é o primeiro nível de segurança das mulheres. Normalmente, esse nível de mulher, esse núcleo, né, nesse ponto, são mulheres que priorizam mais a segurança física. Mulheres que priorizam em excesso a segurança física, não é que tá errado, todas as mulheres priorizam a segurança física, todas nós, mais ou menos evoluídas. Mas quanto menos evoluída, mais isso é primordial para elas. Quanto mais elevada a mulher é, mais ela tende a ignorar um pouco os fatores da fisicalidade, porque para ela o emocional, o intelectual, o espiritual é muito mais importante. Então aquela mulher que fala, não, eu namorava o filho do prefeito da minha cidadezinha lá em Piraporinha do Sul, ele queria casar comigo na Europa, mas eu era apaixonada pelo Zezinho, que era filho do carpinteiro, filho do padeiro, filho do engraxate, ou ele era o engraxate, eu amava tanto ele, e eu falei, não é o dinheiro que vai me comprar, porque essa mulher, ela tá num nível de maturidade muito mais alto. Ela entende o valor do emocional, e ela entende que dinheiro é uma coisa que se conquista. Então ela pensa, poxa, eu não vou me vender por dinheiro, porque é claro que todo mundo pode desenvolver amor, intelectualidade, espiritualidade, só que é um caminho longo, o cara tem que querer. Esse cara aqui, ele já tem o emocional, o intelectual e o espiritual, ele só não tem o dinheiro, então eu vou ficar com ele porque o dinheiro vem. E muitas mulheres ficam com o cara nessas condições e o cara ganha muito dinheiro. Nem sempre o cara vai ficar rico, mas muitas vezes eles vivem uma vida confortável, isso acontece. Então, as mulheres, o que normalmente levará as mulheres a trair é o fator da segurança, tá? Então, a mulher, às vezes, ela tá num relacionamento altamente problemático, altamente disfuncional, altamente péssimo, assim acontece, e ela fica. Então, o que vai fazer uma mulher trair é, se ela tá nesse relacionamento horrível, com as noções de alto valor totalmente distorcidas, porque ela só tá com ele por uma questão de sobrevivência para comer. Então, poxa, eu tô sendo violentada, tô sendo abusada, mas eu tenho que comer, os meus filhos têm que comer, e é isso que importa a vida. Mas, se uma mulher com esse pensamento se depara com um cara que mexe com ela em todos os níveis e dá a ela a segurança emocional, que é o que ela não tem dentro desse relacionamento, ainda que ela tenha segurança material, entenda o que eu tô falando? Ela é capaz, sim, de trair. Porque ainda que ela não consiga entender que dentro do relacionamento com um cara que coloca comida dentro de casa, ela tem a segurança material, mas não tem o resto, é o resto que tá faltando. Porque ela se sente mal, ela se sente feia, ela se sente desvalorizada. Então, quando chega um cara que a trata com carinho, que a trata com amor, que a eleva, entende? Quando chega esse cara, ela instintivamente se deixa levar e é capaz, sim, de ficar com o cara. E às vezes, dependendo, pode ser até que ela separe para ficar com o cara, mas isso depende, porque as mulheres elas valorizam muito o componente da família. Então, às vezes ela até trai, e às vezes o marido realmente é um tranqueira e é capaz ainda dela ter remorso. Você acredita numa coisa dessa? Às vezes a mulher trai o tranqueira do marido por um cara que a trata com muito mais amor, muito mais respeito, muito mais, nem o que falar, mas ela é capaz de falar, não. Aí ainda fala pro marido, muitas vezes elas comentam que elas não aguentam o peso. Então muitas mulheres não conseguem, elas não ficam bem consigo. Elas sentem a pior pessoa da face da terra. Olha isso pra você ver. E muitas vezes elas falam pro marido, outras não falam, mas se sentem o pior ser humano por anos, né? Às vezes até o fim da vida. Isso acontece. Mas o que a gente precisa entender é que normalmente as mulheres quando traem é porque elas querem se sentir seguras. Muitas vezes é porque o relacionamento que ela tem com você é um relacionamento que tem muitas lacunas de segurança. Muitas lacunas. Muitas. Falta de respeito, falta de admiração, falta de cuidado, falta de zelo. Entende? Então, às vezes, a mulher se desdobra pra ti dentro de casa, cuida dos teus filhos. Às vezes, a mulher aceita o filho do outro casamento do cara e o cara não reconhece tudo que a mulher é. Ele não reconhece tudo que a mulher faz. Isso vai gerando um estado de insegurança nela, porque ela fala, cara, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Eu estou me desdobrando em milhões de seres agora para que esse homem me note, para que esse homem me deseje como mulher de fato. Porque a gente sente quando a gente não é desejado verdadeiramente. E ela tá se desdobrando e pro cara não significa nada.
ela se sente insegura consigo, ela se sente mal consigo, ela se sente desvalorizada. Então, quando passa alguém que supre as carências dela, que a enxerga, que a nota, que a olha, que a valoriza, que a deseja, é evidente que essa mulher vai ficar com essa pessoa. E não tem crime nenhum nisso. Porque, como falei aqui, relacionamento tem a ver com verdade, respeito e diálogo. Se não tem verdade, respeito e diálogo, tem necessariamente mentira, ganância e violência. Ou seja, é um delírio, né? É um delírio. Se falta qualquer um dos pilares reais do relacionamento, eu tô vivendo um delírio. E quando tem mentira, ganância e violência, entra a preguiça, entra a ansiedade. Assim a gente vê se eu estou vivendo um relacionamento real ou não. Dito isso, eu não quero aqui dizer que, bom, Michele, então eu tô vivendo um relacionamento assim, então tudo bem se eu trair o meu marido, minha mulher? Não é que tudo bem. É que existe uma justificativa psíquica por detrás disso. A gente entende o porquê esse tipo de coisa acontece. Mas ainda assim, mesmo que você está vivendo um relacionamento de fachada, de mentirinha, agora que eu te falei essas coisas e você acordou pra isso, o que eu tenho que dizer pra você é, se você sente que você está vivendo um relacionamento de mentira, com mentira, violência e ganância, é mais bonito você chegar nessa pessoa e separar. Porque ainda que a pessoa esteja sendo sacana com você, ainda que a pessoa te trate mal, ainda que tudo isso, é muito importante que nós façamos as coisas do jeito certo. É muito importante que façamos as coisas do jeito certo. E você não precisa se sentir mal, tá? Você não precisa se sentir mal se dentro dos casos que eu descrevi aqui, que tem a ver com ausência de respeito, tem a ver com violência, tem a ver com ausência de validação do outro, se você está dentro desse contexto de profundo desamor e você se viu traindo os seus parceiros, você não tem que se sentir a pior pessoa. Você não tem que se sentir. É claro que a responsabilidade é sua. Você foi por questões tuas. As mulheres vão por questões de seguranças dela. Os homens vão por questões de admiração, respeito e conquista dele. Mas há uma corresponsabilidade. Né? Há uma corresponsabilidade. Então, poxa, casei com você, jurei te amar, te respeitar, te zelar, te cuidar, pipipi, põe você abacaxi. E eu não estou cumprindo com a minha parte nesse relacionamento. Olha isso. Existe uma corresponsabilidade. Você não tem que se sentir péssima ou péssimo, mas você tem que ter senso de que é muito mais fácil você fazer as coisas do jeito certo e se separar para você viver a sua história de amor com essa nova pessoa que pintou, do que você ficar traindo o outro, porque isso não acaba bem. Conheço um caso recente de conhecidos meus, que o irmão de uma conhecida minha estava traindo, ele era amante de uma mulher, e o marido dessa mulher descobriu. Eu não sei como que era a dinâmica do casal, tá? E também, aquilo genuinamente não importa, porque um erro não justifica o outro. Então, ele era amante da mulher, o marido da mulher descobriu, o que o cara fez? Encontrou ele uma vez na rua ali, tava no carro, jogou o carro em cima dele, o cara tá no UTI. Não sei se vai viver, não sei se vai morrer. Estado grave. Estado grave. Então, muitas vezes, esses homens e mesmo essas mulheres são muito violentas. Às vezes eles não te tratam bem, às vezes eles genuinamente não respeitam você, mas eles têm uma noção de posse em relação a você. É totalmente desequilibrado, totalmente louca, totalmente desvairado, mas existe o jeito certo de proceder. Se com esse vídeo você sente que isso te contempla, se você fala, cara, eu quero sair desse relacionamento, peça a Deus que prepare a circunstância para que você saia disso. Muitas pessoas vão sentir no coração, de hoje não passa, vou ter uma conversa com meu parceiro hoje, vou separar hoje. Mas outros vivem realmente relacionamentos extremamente abusivos e não vão poder fazer isso já agora, mas querem. Estão realmente gostando de uma outra pessoa, ou enfim, não importa o contexto. Existe um jeito certo de proceder. Porque às vezes, mesmo você com razão, entre muitas aspas, né, dentro disso que a gente tá entendendo aqui, do motivo que leva a trair, não é porque não ama o cara, não é porque não, mas é totalmente invisível na relação, é melhor você fazer isso do jeito certo, porque senão o seu marido ou a sua esposa podem agir igual pessoas desequilibradas. Entende isso?
A maneira como a pessoa está te tratando já deixa clara o nível de periculosidade da pessoa. Quanto mais violenta a pessoa com você, você não tem a dúvida, provavelmente ela será violenta sim com o seu, né, com o objeto, com o seu novo objeto de desejo, ou com você, se você quiser separar. Então, muitas coisas precisam ser feitas de maneira estratégica, porque pode atentar contra a vida da pessoa que quer sair da relação e não consegue. Agora, aqueles homens, aquelas mulheres que violentam seus parceiros ou parceiras, presta atenção, porque depois a pessoa te trai, você quer achar ruim com ela, sendo que você abriu a brecha, você abriu o campo psíquico, emocional, mesmo físico, para que essa pessoa perdesse o encanto por você. Não é que a pessoa não gosta de você, mas ela se sente um nada ao seu lado. E todo ser humano carece de amor. Nós sempre iremos ser levados pelo polo que ama mais. Assim acontece. Então, nem sempre o seu parceiro, sua parceira te traiu, é porque ele não presta. Às vezes, quem não presta é você. Você descumpriu o acordo. Você jurou amar, jurou respeitar, jurou cuidar. E você não faz nenhum nem outro. E ainda maltrata o emocional, maltrato psicológico dele ou dela. E ainda quer que ele ou ela fique ali para você a seu mercê, à sua espera, à espera de um milagre. Então, veja isso bem. Veja isso bem. E muitas pessoas estão passando por isso e ainda estão pensando, não sei se te perdoo ou não, e ficar jogando na cara. Você tem que perdoar e beijar a bunda ainda. Porque foi você que abriu a margem para isso daí. Não tem que ficar pisando na cabeça da pessoa. Então, se você ama a pessoa, senta com a pessoa, pontua tudo do relacionamento, e se vocês decidirem por se darem uma nova chance, esquece a história. Porque se vocês também não são capazes de perdoar o que foi, gente, não tem como isso dar certo. Esse caso dessa moça que eu atendi, aconteceu isso daí. Aconteceu isso daí. E ela vive questões, picos de desequilíbrio emocional e muito grande, muito grande. Porque ela disse perdoar, mas ela, em verdade, foi incapaz de perdoar. Né? E tantas outras coisas que eu poderia falar sobre esse caso, que é um caso que me chama muita atenção. Então, queridos, é isso. Entendam que nem sempre quando há traição é por falta de amor. Nem sempre quando há traição é por falta de caráter. É por perversidade ou por maldade. Isso a gente observa analisando um conjunto de condutas. A gente observa analisando reincidência. Muitas coisas precisam ser observadas, entende? Seja como for, o perdão nós devemos dar independentemente da razão, do motivo e do porquê. Agora, se nós aceitamos a pessoa de volta, isso depende. Isso precisa ser observado, isso precisa ser analisado dentro de alguns fatores, mas cada caso é um caso. Tá bom, queridos? Muito obrigada e até o próximo vídeo.